Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Este é o nosso podcast ZEIS Já. Nosso direito à moradia e à cidade. Eu sou Madu Mota. Eu sou Luana Moreira. E no nosso episódio de hoje vamos conversar sobre o processo de regularização das ZEIS em Fortaleza, capital do Ceará. As Zonas Especiais de Interesse Social, as ZEIS, estão se mobilizando para a conquista dos seus direitos em diversas cidades pelo Brasil. E para compartilhar conosco como está acontecendo esse processo em Fortaleza, nossas convidadas deste episódio são Cícera Martins, moradora e integrante do Conselho das ZEIS PC, e também Lara Costa, pesquisadora da Rede Nordeste de Monitoramento e Incidência em Conflitos Fundiários Urbanos. Olá, Cícera e Lara. Inicialmente, queríamos agradecer por participarem deste episódio do podcast ZEIS Já. E pedir para vocês se apresentarem e contarem um pouquinho para nós sobre o processo de regularização das Zonas Especiais de Interesse Social em Fortaleza. Boa tarde, a todas e todos. Meu nome é Cícera, sou moradora de uma ZEIS aqui, Eu moro aqui há 28 anos, ela é uma ocupação dos anos 90 e eu venho nessa luta pela questão de justiça, Boa tarde, gente. Meu nome é Lara Costa, eu venho da Assessoria Jurídica Popular e a gente assessora juridicamente algumas comunidades aqui em Fortaleza e muitas ZEIS. A gente se articula numa frente de luta que se chama Frente de Luta por Moradia Digna. Então, essa luta das ZEIS é bem antiga aqui em Fortaleza. A gente tem o Plano Diretor de 2009, que prevê 3 tipos de ZEIS. ZEIS tipo 1, que são ZEIS de ocupação, ZEIS tipo 2, que são ZEIS de conjunto habitacionais, e ZEIS do tipo 3, que são as ZEIS de vazio. Em 2008, a Prefeitura fez a eleição dos Conselhos Gestores das ZEIS prioritárias com o intuito de criar o Plano Integrado de Regularização Fundiária. Então, houve um convênio com a universidade para poder fazer esse plano. E aí, quando ele foi concluído, foi enviadas minutas de leis complementares para a Câmara. Então, essas minutas chegaram à Câmara em dezembro de 2020 e somente esse ano é que 3 delas foram aprovadas na comissão especial do plano diretor. Então, elas ainda não passaram nem pelo plenário, elas foram aprovadas pela comissão. Mas a gente segue na luta, pressionando para que todos sejam aprovados, porque aprovando essas leis complementares, é possível fazer a regularização fundiária das casas desses locais sem alterar tanto a estrutura dessas casas. E o plano integrado, ele traz parâmetros mais flexíveis para que a gente consiga cumprir o papel das ZEIS, que é a permanência dessas comunidades nos locais, em que já estão consolidadas. Até hoje a gente luta pela implementação, desses planos integrados de regularização fundiária. Mas não só isso, para que outras ZEIS sejam reconhecidas nessa revisão do plano diretor e para que as demais ZEIS que não são prioritárias também, sejam contempladas aí por planos de regularização fundiária, que tenham, conselhos gestores, que de fato as conquistas e os serviços que tem são a partir dessa mobilização e dessas conquistas da comunidade. É isso. A mobilização e luta pelos interesses coletivos pode ajudar a construir melhor nossas cidades, não é? E o que vocês poderiam nos falar sobre a ZEIS PC, onde Cícera mora e luta por seus direitos? O PC é um grande bairro. A ZEIS mesmo é Planalto do PC. Essa ocupação aqui, ela data dos anos 1990, fica no terreno da antiga base aérea aqui de Fortaleza, onde pousava o Zé Pelim. Quando eu cheguei aqui já estava 4 anos de ocupação. Então ela já tinha água, já tinha luz, Só não tinha um bom saneamento, e até hoje ainda não tem um bom saneamento, Mas ela está, como eu digo, ela é adensada, gente? É muita gente em pouco espaço. Em 2016 teve um comitê onde a gente conseguiu se reunir e aí a gente conseguiu fazer o Plano Integrado de Regularização Fundiária de 10 ZEIS, onde vem o projetinho de lei que vem dizendo como é que vai ficar o tamanho das casas, até quando pode ser construído, para ter uma proteção maior. E graças a Deus a gente conseguiu eleger os nossos conselhos gestores para a gente dar continuidade nessa luta. São mesmo muitos desafios nesse percurso de regulamentação das ZEIS, hein? Em Fortaleza, quais são os tipos de ZEIS definidos pelo seu plano diretor e o que isso interfere na gestão da forma de luta pela regulamentação?
Aqui em Fortaleza, a gente tem 46 ex do tipo 1, que são os ex de ocupação, 56 ex de conjuntos, mutirões e loteamentos irregulares, e 34 ex de vazio, que são as ex tipo 3. Isso é o que nós temos, né, previsto no plano diretor de 2009. O que acontece? O que mais andou foram as ex de ocupação, e elas predominam no cenário, né, político da cidade, porque houve de fato uma mobilização, uma pressão para que elas de fato fossem regularizadas, porque a precariedade, né, habitacional, a ausência de políticas públicas realmente mobilizou o descaso, né, com essas comunidades, mobilizou para que elas, né, lutassem por essa regularização fundiária. E aí a gente fala da regularização fundiária integrada, né, que é o acesso à saúde, à educação, ao transporte. Então elas predominam no cenário por terem pressionado a prefeitura para que saíssem do papel. Em Fortaleza, uma das principais movimentações das lideranças e ativistas pela regulamentação das ex é a reparação de pessoas que foram removidas de suas casas devido às obras do VLT, ainda na Copa de 2014. Como isso ainda impacta nessas pessoas hoje em dia? A obra do VLT foi a segunda maior remoção do país, né, entre comunidades removidas pelas obras da Copa do Mundo. Foram mais de 2.000 famílias removidas para que fosse construído o veículo leve sobre trilhos, e até hoje essas famílias lutam por essa reparação. Até hoje elas não receberam suas casas, elas vivem de um aluguel social que é dado pelo governo do estado, que foi fruto de muita luta para que elas pudessem ter acesso a esse aluguel social, e fora os laços que são rompidos, né, que não se refazem com facilidade, assim, não se refazem, muda o local, muda a distância do local de trabalho, a distância do local de estudo, e até hoje elas sofrem com isso e pressionam para que haja, né, essa realocação. São famílias que nunca foram indenizadas e que tiveram suas casas retiradas pelo Estado e nunca foram indenizadas e nunca foram reassentadas. A gente se articula, né? O que a gente faz é se articular e lutar e buscar formas, né, de essa reparação, essa realocação, garantir o direito à cidade no sentido de garantir que se permaneçam as ex demarcadas, que se amplie a demarcação de ex nessa revisão do plano diretor e que se aplique o instrumento da forma que ele foi feito, para aquilo que ele foi feito, que é para garantir a manutenção das famílias de baixa renda nos seus territórios. A luta das ex é essa, é afastar a especulação imobiliária desses territórios e não manter de forma precária, mas levando os serviços necessários, completando todo o saneamento básico, levando a infraestrutura. A ex serve para isso. Então, a nossa luta, né, junto com as comunidades atingidas pela remoção do VLT, a luta da Frente de Luta por Moradia Digna é essa. É para que o instrumento seja utilizado, né, para que a gente possa valorizar e aplicar as ex aqui em Fortaleza e reparar, né, e fazer essa reparação histórica para as famílias que foram retiradas de suas casas e até hoje não foram indenizadas, até hoje não foram reassentadas, e lutam para que o Estado se responsabilize, né, por essa injustiça. Uma questão que é perceptível é a dificuldade de mobilizar pessoas, coletivos e movimentos comunitários para que possam formar parte do Conselho Gestor de suas ex. Como vocês acham que as pessoas podem se tornar mais ativas nessa luta? Assim, quanto à questão da participação popular, nós também, gente, temos dificuldade. Teve ex que nesse processo agora para o Conselho Gestor, que quase não consegue, né, pessoas para compor o Conselho Gestor, porque são 12 participantes da comunidade, porque se divide em titular e suplente, né, e também do lado da prefeitura. Nós aqui no PC, nós tivemos 8 candidatos, e alguns do Conselho Antigo que permaneceram e outros, né, que entraram. Tem o pessoal da Frente Luta por Moradia, que são nossos grandes parceiros. Quando a gente se reúne, as comunidades das ex, o pessoal do VLT, as assessorias, e a gente lá vai planejando e a gente vai participando, vai criando e vai movimentando a luta por moradia. A gente aqui não pode desistir, de jeito nenhum.
Não se pode desistir de conquistar justiça e moradia digna, né? Para finalizar com a última pergunta, qual a mensagem que vocês deixam sobre as experiências dessa luta pelo direito à cidade em Fortaleza para as outras cidades que estão também em processo de luta pelas leis, como Salvador, por exemplo? O principal recado que a gente pode ter é de que a gente não perca a esperança. Como verbo esperançar, como verbo de uma esperança ativa na luta, uma esperança que acredita na possibilidade de mudança e que dê protagonismo aos sujeitos das pautas para que a gente possa, de fato, ter uma participação social e um controle das políticas públicas pela sociedade civil. Aqui em Fortaleza, a gente anda muito próximo das instituições, fazendo denúncias ao Ministério Público, articulando com a imprensa. Vocês da comunicação fazem um papel muito importante para a gente, que é ouvir as nossas denúncias, é poder reportar o que não está sendo cumprido, qual é a realidade da população que mora nesses territórios, na periferia, e sempre divulgando, essas violações de direitos. Então, assim, é importante, ativar todas as instâncias de fiscalização do poder público e entender que essa fiscalização, sobretudo, parte de nós, sociedade civil, cidadãos. É isso, insistir na luta, esperançar e acreditar que nada é impossível de mudar. Assim, eu também faço minhas palavras da Lara, como Paulo Freire diz, não é a esperança de esperar, mas o esperançar de sempre estar buscando, lutando, E eu vou trazer uma música, um refrão de uma música das comunidades eclesiais de base, que eu gosto muito, E às vezes eu reflito muito nela, que ela diz assim: eu creio que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Então, assim, gente, a força é nós, o povo. O nosso olhar tem que ser maior, de todos nós, mas principalmente nós, as mulheres, que estamos na periferia, que temos o peso de tudo dentro de uma casa na periferia. De cuidado, do lar, de que a gente precisa ter agregado a essa casa políticas públicas que possam nos ajudar. Questão de educação, de saúde, de lazer, de cultura. Então, assim, eu luto muito por essa questão, não só porque eu moro aqui, mas eu tenho o meu sonho, eu tenho um sonho de uma vida melhor que não seja só para mim. E lutar, porque a gente tem o direito de viver dignamente, de pertencer à nossa cidade. Porque a cidade de Fortaleza, ou Salvador, Rio de Janeiro, pertence ao povo, não só a elite que quer dominar e ficar mandando, e a gente está sendo expulso da nossa cidade. Poxa, muito obrigada mesmo, Cícera e Lara. Muito importante essa partilha que vocês trouxeram sobre a experiência de luta pelas leis em Fortaleza e na comunidade do PC. Acreditamos que oportunidades como essa dão força na conquista do direito à cidade em todo o Brasil. Queremos agradecer também aos ouvintes e reforçar que esse episódio foi apresentado por Luanda Moreira e Madu Mota. Essa é uma realização da campanha Zeis Já, pelo direito à moradia e à cidade. Até o próximo episódio. Zeis Já, nosso direito à moradia e à cidade. Converse com vizinhos e saiba mais em nosso site zeisja.org ou nas redes sociais da campanha Zeis Já.